Governo adia a posse de novo ministro da Educação depois de suspeita de mentira no currículo. Fabrício Queiroz depõe pela primeira vez a Polícia Federal. Em meio à pandemia, a Taça Rio volta sem público durante fim de semana. E distanciamento social traz drive-ins de volta ao sucesso em São Paulo. Você acompanha essas e outras notícias a partir de agora. Olá, boa noite. O governo adiou a posse do novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, depois de relatos de inconsistências em seu currículo. A posse do novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, inicialmente marcada para amanhã, foi adiada. De acordo com os ministros, o governo decidiu fazer uma checagem completa do currículo de Decotelli. Na semana passada, a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, desmentiu o novo ministro. Em seu currículo disponível na plataforma Lattes, constava que Decotelli tinha diploma de doutor pela instituição, mas ela negou. Hoje, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou em nota que Decotelli da Silva não obteve o título de pós-doutorado na instituição, como também constava no currículo. Decotelli alterou o documento na plataforma Lattes para excluir ambas as citações. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse que não havia confirmado a data da posse para a imprensa e que a cerimônia continua sem dia marcado. Fabrício Queiroz depois pela primeira vez após ser preso. Ney Gonçalves Dias fala agora sobre o assunto. A semana começa em tom de grande expectativa. O ex-integrante da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Queiroz presta depoimento pela primeira vez às autoridades. Ele já prestou um depoimento antes, Camila, mas foi um depoimento por escrito. Hoje ele está prestando, agora, um depoimento às autoridades do Rio de Janeiro. Qual é o motivo do depoimento de Queiroz? O motivo é o seguinte: nós sabemos que existe a investigação chamada Furda da Onça, feita pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. O empresário Paulo Marinho, que cedeu a sua casa para Bolsonaro e seus aliados na campanha eleitoral e que se tornou hoje seu adversário e que hoje é candidato do PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Paulo Marinho declarou que Flávio Bolsonaro o procurou e disse que alguém da Polícia Federal teria vazado para um advogado ligado a ele e mais uma pessoa de que seria iniciada uma investigação sobre as rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É a chamada investigação Furda da Onça. Pois bem, o Queiroz vai falar hoje sobre se ele sabe alguma coisa deste possível vazamento. Se o depoimento de hoje de Queiroz for mantido em sigilo, nós só vamos saber mais adiante o que ele falou. Se for colocado à disposição da imprensa, amanhã nós teremos as mais variadas especulações sobre este depoimento. Lembrando sempre que durante esse período todo, onde está Queiroz, fugiu Queiroz, foi operado Queiroz do Sírio-Libanês, foi encontrado Queiroz em Atibaia, na casa do advogado Wasser. Em todo este processo, o Queiroz nunca foi réu, ele nunca foi denunciado, ele é apenas investigado. Muita gente acha, Camila, que Queiroz é o único brasileiro que é um grande depositário da vida e da ação política da família Bolsonaro e principalmente do senador Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar, Camila. Obrigada, Ney. E a Polícia Federal prendeu o jornalista e ativista Oswaldo Eustáquio. A prisão aconteceu no âmbito do inquérito sobre as manifestações contra o Supremo e porque Oswaldo estaria tentando fugir de carro para o Paraguai.
Mais um desdobramento no inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos. Na última sexta-feira, o jornalista ativista Oswaldo Eustáquio foi preso pela Polícia Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Oswaldo Eustáquio era jornalista da TVCI e já foi condenado pela Justiça a pagar R$15 mil ao jornalista Glenn Greenwald por ofender a mãe do jornalista, uma idosa que passava por tratamento de câncer, além de ter sido também processado pela deputada Joyce Halseman por publicação de uma matéria inverídica, segundo ela. E teve mandado de prisão autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Anteriormente, ele havia sido alvo de mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu após ele publicar um vídeo na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, fronteira com o Brasil, o que fez com que as autoridades acreditassem que existia o risco dele deixar o país saindo pelo Paraguai. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Eustáquio defende a ruptura institucional de maneira oblíqua. E conforme a Lei de Segurança Nacional, a conduta pode ser considerada criminosa. A defesa de Eustáquio nega que o investigado tinha planos de fugir do Brasil e reconhece que, vez ou outra, o militante pode ter ofendido cidadãos, magistrados, membros do Ministério Público, advogados ou policiais. A primeira ação do inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos aconteceu há 2 semanas, quando foi presa a extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. E agora nós vamos então às atualizações do novo coronavírus. Começamos indo lá para o Acre, em Rio Branco, falar com Marcelina Freire. Boa noite. Os números da pandemia no estado do Acre continuam crescendo de forma acelerada. De acordo com o último boletim, o estado contabilizava pouco mais de 13 mil casos da doença e 353 mortes. Na semana passada, o governo lançou o plano Convívio Sem Covid, que prevê a reabertura gradual do comércio, desde que os municípios deixem a faixa vermelha de risco de contágio pela doença. Até o momento, todos os 22 municípios acreanos continuam na faixa vermelha. Portanto, seguem as medidas de isolamento social. De Rio Branco, no Acre, Marcelina Freire, para o RB Notícias. E agora nós então vamos para Paraná, Curitiba, com Davi Camilo. Boa noite, Camila. Sobe para 4 o número de hospitais em Curitiba que estão com os leitos destinados ao Covid-19 totalmente lotados pelo Sistema Único de Saúde. Curitiba pretende, nos próximos 30 dias, pelo menos até o final do mês de julho, abrir mais 129 posições para casos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 86 novos casos da doença e 7 óbitos confirmados. De Curitiba, Davi Camilo, para o RB Notícias. Obrigada, Davi. Devido ao crescimento de números de casos no estado do Paraná, o governador Ratinho Júnior acabou de dizer que ele vai decretar lockdown a partir de quarta-feira no estado e deve durar aí cerca de 14 dias. Amanhã eles vão dar maiores detalhes. Vamos às atualizações no Brasil. Já são 1.345.254 casos confirmados, sendo 57.658 mortes e 715.905 curados. E agora, Hermano Henning traz os destaques internacionais. Olá, Hermano. É isso aí, Camila. A notícia de hoje diz respeito à situação entre árabes e israelenses no Oriente Médio. Mas é procedente da sede da ONU em Nova York e dada pela alta comissária de direitos humanos da ONU, a chilena Michelle Bachelet, que denunciou hoje o plano entre o governo americano, representado pelo presidente Donald Trump, e o governo de Israel para o estabelecimento do tão sonhado Estado palestino no Oriente Médio. Vamos acompanhar a reportagem. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou a ilegalidade do projeto israelense de anexação da Cisjordânia e destacou que as consequências vão durar décadas. Em uma declaração escrita, Bachelet afirma que qualquer anexação da Cisjordânia, seja de 30% ou de 5%, é ilegal e ponto final.
Ela completa ao pedir com insistência que Israel escute os próprios ex-funcionários e generais, assim como vozes no mundo, como advertência para não seguir por esta via perigosa. Em 28 de janeiro, o presidente americano Donald Trump apresentou ao lado do premier israelense Benjamin Netanyahu o projeto de resolução para o conflito partindo da situação atual, e não, como acontecia até então, do direito internacional e das resoluções da ONU. O plano prevê a criação de um Estado palestino em um território restrito e fragmentado, assim como a anexação por parte de Israel de várias colônias e do Vale do Rio Jordão, na Cisjordânia, ocupada por um território palestino a 50 quilômetros de Gaza. É isso aí, Camila. Amanhã a gente volta. Um abraço. E obrigada, irmão. E no dia das marchas LGBTQ+, foram registradas em diversas cidades no mundo um grande índice de assassinatos de pessoas transgêneros de 2019. 50 anos depois da primeira marcha do Orgulho Gay em Nova York, o domingo foi dia de celebrar e, sobretudo, protestar. Depois de mobilizarem as redes sociais no sábado, foi dia de marchar pelas ruas da Big Apple, também em memória dos motins de Stonewall em 1969, que deram origem às paradas gays do mundo. Nova-iorquinos participam da segunda marcha anual de libertação queer, com foco na justiça racial e no fim da brutalidade policial. Em Taiwan, centenas de pessoas foram às ruas em uma das poucas marchas LGBTQ do mundo em decorrência da pandemia da Covid-19. No Brasil, tristes registros foram divulgados também no domingo. No primeiro semestre de 2020, 89 pessoas transgênero foram assassinadas no país. O número supera em 39% o índice registrado no mesmo período de 2019, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E a seguir, distanciamento social traz drive-ins de volta ao sucesso em São Paulo. E ainda os destaques da Taça Rio com o Fernando Vanucci. Nós voltamos já.